Tem caminhos que parecem mais fácil, mas longe de Deus, tudo é perda de tempo. Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Viga Estação. E talvez esse episódio seja um dos mais curtos, mas um dos mais decisivos. Porque ele traz para nós um pensamento, uma decisão, uma escolha. Não é sobre o que eu quero, sobre o que a Gislaine quer, não. É sobre o que eu decido fazer a partir do que eu fui chamada. E a minha decisão, mesmo com tudo que eu estou sentindo, mesmo com tudo que eu não entendi, é essa. Se for para continuar, que seja com Ele. A gente já entendeu que Deus não é obrigado a explicar tudo, já aceitou que Ele não vai se moldar à nossa vontade, já percebemos que nem sempre a caminhada vai ter paz ou sentido, mas agora vem a pergunta mais sincera da caminhada. E aí, você vai ficar, você vai parar, o que você vai fazer? Você vai tomar uma decisão, e qual decisão vai ser essa? Salmo 73, 28 vai nos dizer, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. O salmista diz isso depois de quase escorregar. Depois de olhar para a vida dos outros e se sentir frustrado. Nós temos muito isso, né? De olhar para os outros. Dizem, né? Uma frase muito famosa que é: a grama do vizinho é mais verde. Nossa, será mesmo? E se a grama fosse sintética? Ninguém nunca perguntou sobre isso. Mas exatamente sobre isso. Quando nós olhamos para os outros, nós nos esquecemos da nossa caminhada com Deus. Mas, assim como o salmista Davi, ele vai reconhecer que bom mesmo é me aproximar de Deus. Ele volta para a presença e diz isso. Ele diz que não há outro lugar a não ser a presença de Deus. E tem caminhos que parecem sim muito melhores. Nossa, uau! Muito, muito bons. Mas nós nos esquecemos que o inimigo, ele não tem muita criatividade para criar. Então, ele vai caprichar na embalagem. E essa frase foi dita por um dos nossos líderes, que eu achei muito forte. Ele não tem muita capacidade para criar, então ele vai caprichar demais na embalagem. Nossa, mas aquilo é maravilhoso. Ok, mas não tem conteúdo. Quando algo não tem conteúdo, ele precisa trazer algo que compense aquilo. Então ele vai trazer uma ilusão, dizendo que aquilo é bom. E tem rotas também, caminhos, que oferecem conforto, mas não tem cruz. E onde não tem cruz, onde não tem renúncia, vai nos tirar da presença de Deus. Tem escolhas que vai parecer libertadoras. Nossa, é aqui que eu tô livre, eu sempre quis isso, ser livre. Mas no fim, nos afasta da verdade que é o Senhor. E Jesus vai dizer em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Então, se for para continuar, que não seja ir correndo sem rumo. Tipo, nossa, eu vou correr, não. Tipo assim, nossa, aceitei Jesus, então eu vou fazer tudo em menos de um ano. Não. Não se preocupe em quantidade ou quanto você está fazendo e como você está fazendo nessa questão de vou fazer muito. Não. Você precisa entender o que Deus está falando para você fazer agora. Não seja vivendo por performance. Às vezes a gente se perde muito nisso, né? Eu vou continuar, mas eu vou continuar mantendo uma realidade, uma fantasia, uma máscara que Deus não pediu para que nós fazermos. Nós precisamos agir em Cristo com verdade, porque Ele é o Deus que analisa as nossas intenções, analisa a nossa mentalidade e sabe se nós estamos fazendo isso com verdade ou não. Que tudo que fizermos, que seja com amor, não para os homens, mas para Deus. E talvez você esteja se sentindo fraco, cansado. Tá tudo bem. O Senhor não nos manda fazer correndo as coisas, não. Mas é para permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. E permanecer, orar mesmo sem emoção, sem um raio caindo do meu lado. Ler a Bíblia mesmo sem sentir. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, que às vezes a gente quer muito
nossa, sobrenatural. Nossa, eu abri a Bíblia aqui, o teto rachou da minha casa. Não. A gente precisa ser maduros o suficiente para entender que Deus não se move sempre em sobrenaturais, mas no ordinário. O ordinário é no dia a dia. Às vezes eu tô caminhando, Deus falou comigo pela ventania, pela brisa. Então, a gente precisa encontrar Deus nos mínimos detalhes. Quem permanece receberá a coroa da vida. E a Bíblia diz em Isaías 30:21 também: quando você for para a direita ou para a esquerda, ouvirá atrás de você uma voz dizendo: este é o caminho, ande por ela. E que voz é essa? É uma voz aleatória? Não, é a voz do Espírito Santo te lembrando que você pode estar caminhando, entre aspas, sozinho, mas você não está. O Espírito Santo está te dirigindo em todas as situações. Esse foi o 6º episódio do Viva Estação. Eu quero encerrar com uma frase muito poderosa, muito forte, que é: Senhor, eu escolho permanecer. Mesmo quando ninguém vê, mesmo sem estrutura, que seja contigo, que seja tudo para a tua glória. Amém? Um ótimo dia e nos vemos no próximo episódio.